Boa tarde, bem-vindos a mais um TronoCast Podcast. E hoje está ao meu lado a minha amiga irmã, Nana. Oi, tava com saudade de você, amiga. A gente estava comentando aqui, gente, quanto tempo fazia que a gente não ficava nessa mesa, né? Muito tempo. Saudade de partilhar uma mesa com você. Saudade da Rê também. Saudade da Rê, né, Rê? muitas. Agora estamos aqui só entre mulheres, de novo, em outubro, para a gente não se esquecer do nosso outubro mês. delas, né? E hoje nós estamos aqui com uma queridíssima, já batemos muito papo aqui, pelo menos meia hora de papo antes da gente começar com vocês. A pastora, não sei se vocês vão conhecer pelo nome dela, porque ela tem um apelido, mas vamos falar o nome primeiro. Samira dos Santos Vicente, a pastora Sami. Bem-vinda. Bem-vinda, pastora. Obrigada, gente. Que alegria poder estar com vocês aqui nessa tarde, desse dia, né? Para quem vai compartilhar aí depois o vídeo depois. Mas é uma alegria, uma honra, tá? Poder sentar à mesa junto com vocês para trazer aquilo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Amém. Amém. Então, esse é o objetivo do TronoCast, né? Vamos reforçar aqui com o pessoal, contar testemunhos do que Deus tem feito no nosso meio. Então, vamos começar as perguntas. Pastora, antes de tu ser pastora lá no início, conta pra gente como é que começou a sua caminhada. Pode começar lá do teu nascimento. Lá no nascimento, gente. Lá do início. Já começa o milagre no nascimento, Aí, ó, gente. então. Minha mãe conta que ao nascer, né, eu quase morri no parto, né, por conta de segundos, né, eu não venho a falecer. Nasci toda roxa, levou 7 dias para que eu abrisse o olho e reagisse, enfim. Eu sou um milagre de Deus já no nascimento, né. Aos 3 anos ali, então, a gente morava na cidade de São Paulo e ali eu fui raptada. Olha! Aos 3 anos de idade, minha mãe estava no shopping com minha tia, ela conta que... Sabe como é que é a cidade de São Paulo, né? O fluxo de pessoas, assim, minha mãe muito nova, e acabou meio que desconectando ali, e de repente, quando ela viu, já não estava mais do lado dela, e começou aquele alvoroço naquele lugar, procurar... Enfim, eu sei que Deus, ele sempre tem as suas maneiras de agir, né? Quando Deus tem um propósito na nossa vida, o inimigo não tem vez, Não né? tem. Ele tenta, mas ele tenta pra cair. E já tinha acionado o policial, e enfim, tava aquela parte ali, né, de procura e de busca. Veio uma pessoa do lado de fora e entra e eu falo pra minha mãe, tua filha é uma menininha de cachinhos, né, dourados, eu era bem loirinha. Mais ou menos assim, eu vi ela. Eu vi um homem colocando lá embaixo do banco da carroça e levando embora da carroça, né? Eu disse... E aí, conseguiram achar, né? Era um andarilho, né? Que ele estava em São Paulo, que isso é muito normal, né? E eu digo, olha, se não fosse o Senhor, tava eu também na rua, quem sabe, né? Por hoje, né? E o Senhor, né, me deu mais esse livramento. Que susto pra tua mãe. Foi muito susto. Então, ali foi já a minha história, começando com bastante adrenalina, né? É a tua mãe ou... A minha mãe, olha... E depois, né, na verdade, minha mãe... Mas nesse momento, ninguém ainda conhecia Jesus. Ninguém conhecia Jesus. Ninguém. Até, no entanto, que quando eu tinha 5 meses, a minha mãe, na verdade, se casou com meu pai. Quando eu tinha 5 meses, o meu pai abandonou minha mãe e foi morar com uma prostituta, né? Nos deixou. Então, eu não tive muito relacionamento de pai, assim, né? Quando eu tive 5 anos, minha mãe conheceu meu padrasto. E ali a gente formou uma família. Então, quando eu tinha 10 anos, foi quando a gente encontrou Jesus pela primeira vez, né? Então, foi incrível. Deus nos levou para uma igreja onde a gente foi batizado. A gente começou o primeiro acesso à Bíblia, porque até, no entanto, a gente não sabia o que era a Bíblia, né? E aí, eu sei que nessa igreja tinha muito a parte de discipulado, né? Muito legal. E a gente ficou ali... dos 10 anos até os 13, depois a gente mudou para outra igreja. E ali também tivemos uma história, assim,
difícil, né? Isso já foi em Santa Catarina. Isso tudo em Santa Catarina. De Tá. São Paulo, a gente veio para Balneário Camboriú, porque eu sou nativa de Balneário Camboriú. Tá. Né? Sou nativa Aí de vocês lá. só foram morar um tempo em São Paulo. Fomos morar em São Paulo, que foi nessa separação de casamento, né? Que minha mãe foi para São Paulo viver com minha tia, né? Tentar uma vida nova ali. E aí onde acontece isso tudo. Pra ter um cuidado também da família, enfim. Exatamente. Depois a gente retorna para cá de novo, né? E aí, então, com uns anos mais à frente, né? Que a minha mãe restitui o casamento dela, né? Encontra Jesus. E aí a gente vai todo mundo para a igreja e começa a nossa história aí com Jesus, né? Sim. E isso foi na presbiteriana que tu estava nos contando. Isso, foi na presbiteriana. A gente ficou 3 anos ali. E depois a gente foi para a igreja da Assembleia, né? Tá. Né? Por uma profecia, a gente acabou se deslocando para esse lugar. Entendi. Foram anos bons, né? Porque realmente tem a presença do Senhor, né? Sim. E a gente teve uma base, até uma base bem difícil, né? Uma base muito religiosa, né? Mas foi nesse lugar também que, logo em seguida, eu também conheço o meu primeiro marido, ao qual eu fui casada, né? E ali também começa uma outra história também dentro da... Conheceu ele na igreja. Na igreja. Sempre aquela fase de adolescente, de mocidade, de estar sempre ali com um grupo de jovens. Mas entre a adolescência e a juventude, eu tive um período também, né, onde a gente parou na fé. Né? Teve algumas divergências ali. Pela questão familiar mesmo, questão que familiar. se afastaram. Isso, uma questão familiar que fez com que a gente se afastasse mesmo, né? Tá. Foram uma decepção. E aí a gente ficou ali parada, eu tinha 13, até os 17 anos. Tá. Aí a gente morava na cidade de Camboriú, né, onde a gente frequentava ali a igreja. E aí, aos 17 anos, a gente se muda para a cidade de Balneário Camboriú. Sim. Né? Então, e ali a gente encontra uma nova igreja, a Igreja da Assembleia em outro local ali. Foi muito legal, o pastor na época nos abraçou. E aí a gente começou ali a caminhada da juventude, né? Aí eu sei que foi uns 17 e aos 20 anos ali eu já casei e começou uma nova história. Casou jovem? Casei jovem. Bem jovenzinha. Casei, porque assim, naquela época, como diz, não dá pra ficar namorando muito tempo, né? Você tem que se guardar em santidade, né? Então, a gente trabalhou nisso, né? Se movimentou nisso, se moveu nesse lugar, que a gente tinha muito temor. Como eu falei, né? Era uma base muito forte na religiosidade. Né? Eu lembro que um dia que eu fui inventar de cortar o meu cabelo, eu fiquei, assim, o meu cabelo era encaixado, gente. Então, assim, era quase imperceptível, né? Que eu consegui cortar as pontinhas. Mas aí eu fui contar pra minha amiga, e eu lembro que essa minha amiga contou pro pastor, e aí o pastor veio e me perguntou, e aí agora? Aí não posso mentir, né? 3 meses de disciplina, vai ficar no banco, não vai tomar ceia, não vai cantar mais, que a gente cantava na época na igreja, né? 3 meses de disciplina. Então, assim, eu fui criada, posso dizer, essa parte da adolescência até a juventude, a formação ali do casamento, numa base bem religiosa, bem religiosa. Que aí, agora, quando começa uma fase de um casamento, eu tenho um testemunho que começa com um testemunho, né? E se tornou hoje um testemunho, mas baseado numa parte muito forte da religiosidade. Que hoje eu entendo por que talvez eu tive que perder, né? Porque eu era alguém que estava dentro de uma gaiola, né? Aprisionada pela religião, tentando matar. Eu matava as pessoas pelo aquilo que eu carregava. Sim. Então, eu não era uma libertadora. Eu Entendi. matava Ou o aprisionava, propósito né? das pessoas. Conta pra gente esse período aí com teu esposo. Então, eu casei aos Ele já era da igreja também. Isso. Então, como a gente éramos da igreja, então era tudo, a gente falava que é a época da mocidade. Hoje é juventude, hoje eu nem sei como é que eles falam, né? Mas a nossa época era a época da mocidade, né? Então, a gente era convidada para cantar sempre em uma extensão. Por exemplo, aqui, governador vem para Florianópolis cantar num culto de mocidade. E lá a gente vinha. E foi numa ocasião dessa que eu conheci ele, né? Eu conheci o meu primeiro marido.
A gente se conheceu e na época eu fiquei muito amiga dele, porque eu gostava de outra pessoa, nem era dele que eu gostava. Então, a gente ficou amigo e a gente começou a conversar e a irmã dele se tornou muito amiga minha. Nesse meio tempo, a pessoa que eu gostava, ele sempre dizia, olha, essa pessoa nem te merece, né? Começou aquele papo, porque ele já gostava, né? E eu fiquei 4 meses ouvindo ele, é verdade, acho que essa pessoa não me merece mesmo. E aí começou a nascer aquele, sabe, coisa de juventude, de amorzinho, porque a gente via o cuidado que ele tinha. Ele era filho de missionários, né? Pastores, na verdade, que na época ele falado sobre missionários na igreja quadrangular, os pais dele. Sim. Então, eram famílias muito firmes, assim, ó, na fé cristã. E ele tinha uma preocupação, ele queria casar com alguém que também tivesse essa fé, né? E ele via isso, que eu amava Jesus, eu gostava daquilo que eu estar na igreja, enfim. E eu sei que nesse período a gente começou a paquerar, que a gente diz, né? Não é namorar, é paquerar escondido, porque a minha mãe e os meus pais sempre sonharam que eu casasse com pastores. Assim, eu acredito que essa é a nossa vontade para os nossos filhos, né, gente? A gente quer que eles casam, sejam bem-sucedidos. Mas se os nossos filhos casarem, se tornarem, assim, pastores, evangelistas, eu acho que é muito mais, assim, louvável, assim, né? E aí, os meus pais queriam isso. Aí, quando olharam ele pela primeira vez, lá, a fisionomia dele não gostou, né? E a gente começou a paquerar escondidinho. Tá, a gente ficou naquilo ali, até que chegou um dia, eu nunca esqueço disso, gente. A gente saiu tinha um congresso de juventude. E aí a gente saiu junto, tava eu, a irmã dele, ele e mais outra. Aí saímos dali, vamos lá ver o congresso da mocidade naquela igreja. Tem a Lauriette cantando, época de Lauriette, Olha. Marcos Feliciano, né? Vamos lá, vamos lá. Nisso, quando a gente sai do carro, que a gente atravessa a rua, quem tava passando? Meu pai e minha mãe. Gente do céu, eu disse, agora eu vou ganhar uma surra. Gente, na época, eu tô falando de uma idade que eu não tinha 16 e nem 15 anos, como hoje em dia, né? Sim, sim. Gente, eu já tinha 19 anos nessa época. 19 anos. Sim. Pensa. Eu corri, me escondi debaixo do carro ali. Eu acho que eles... A esperança é que eles não tivessem me visto, né? E naquele dia, assim, foi o último dia em que realmente, assim, nós ficamos naquela coisa de escondido, assim. Foi um divisor de águas o que aconteceu na nossa vida, porque quando ele viu aquilo acontecendo, chegou no pátio da igreja, ele pegou a minha mão e ele disse assim, ó, a gente não vai mais passar por isso. E ele pegou a minha mão e disse assim, ó, tu crê naquilo que eu vou orar aqui? Eu não sabia o que ele ia orar, né? Eu disse, amém. Ele assim, só concorda. Senhor, se for da vontade do Senhor, a gente ficar junto, a partir dessa noite, foi bem essa oração, dessa noite, o Senhor vai nos unir, mas se não for, o Senhor, então, separa. Gente, eu fui embora, eu lembro que eu tinha tinha uma bis, sabe, uma bis, tava na casa dele, que eu era amiga da irmã dele, né? Passei na casa dele pra pegar a bis pra vir pra minha casa, então, né? E quando eu tava vindo pra casa, tinha uma parte da marginal ali, tava chovendo eu tava com capacete, que a parte da frente era meio que aberta, né? E aí, pra proteção de chuva, a gente tem o costume de abaixar a cabeça, assim. Eu só lembro que eu bati no negócio e eu voei. E eu não sabia o que era. Quando eu fui ver, era uma carroça. A carroça abriu no meio, assim, que tava parada. Ela tava parada no escuro, sem sinalização, né? E eu bati. Quando eu bati, eu voei, fui pra frente. E o Espírito Santo, naquele momento, eu acredito, né, com o anjo do Senhor, ele trouxe eu pra trás de novo, porque tava vindo um carro do outro lado sentido. Uau. Ele veio freando, assim, e a mulher disse, menina, eu quase te matei. Mas, assim, hoje a gente entende que era a mão do Senhor, né? A partir de uma oração, olha só, aconteceu um acidente. Mas não era pra unir, mas Deus faz do jeito dele, né? Faz do jeito Sim. dele. O que acontece? Acontece um acidente, liga pra mãe. Mãe não tá. Liga pra patroa. Assim, pensei, da onde tá, né? Eu só dizia assim, ó, não liga pra policial, não liga pra nada. E o sangue escorrendo no rosto. Olha. Aí o pessoal me socorrendo e tal. Disse, olha, liga da onde eu saí. Lá tem gente. E veio ele. Me colocou no carro e me levou direto pro hospital. Aí chegou ali no hospital, me atenderam, pontuaram, né? Fizeram a pontuação que tinha aqui no meu... Até tenho a cicatriz até hoje na minha testa.
E aí ele me levou pra casa. Quando eu cheguei em casa, gente, vocês não têm noção. A impressão que me tem que isso assim, ó, a Sami morreu, porque já tinha uma galera do lado de fora me esperando, inclusive meu líder de juventude. Tava tudo lá fora. Parecia o velório. Parecia o velório, gente. Parecia o velório. Olha isso. E aí ele entrou comigo e meus pais logo em seguida chegaram. Quando os meus pais viram, minha cabeça tava toda enfaixada, né? Ele só entregou o papel do hospital e meu pai, quando viu que era ele, os meus pais ficaram meio assim, né? Sim. E eu sei que eu não podia dormir aquela noite toda, fiquei acordada porque eu não podia dormir. O médico solicitou que eu não dormisse, né? E eu sei que o que aconteceu? Durante toda a semana, todos os dias, ele e a irmã e o irmão pequeno vinham me ver. E minha mãe e meu pai começaram a ver o amor que ele tinha, o cuidado que ele tinha, o amor que ele tinha, o cuidado que ele tinha. E aí as pessoas diziam assim, sabe por que você não casa com ele? Não namora com ele? Aí assim, ai, boba, a gente não sabe que a gente tá namorando já faz tempo, né? Sim. E a partir daquele dia, o Senhor nos uniu. Foi a oração que ele fez, né? Aí, infelizmente, tive que acontecer um acidente. Mas Deus já sabe todas as coisas. E foi né? ali a gente, e durante um ano, depois de um ano, a gente casou. E assim, foi o filho preferido da minha mãe, né? Olha. Eu tenho um irmão, mas assim, era Sim, meio que concorrente sim. com meu irmão. Sim. Pra ver como é, né? Às vezes a gente julga a aparência sim, e não sim. sabe a essência que carrega, né? Sim. Mas logo que eu casei em dezembro, e em março ele descobriu que tinha um câncer. Uhum. Né? Então, a gente em 3 meses, foi pouco tempo de lua de mel, como a gente diz, né? Sim. Então, ali o nosso mundo caiu, como diz. Eu era muito nova, E ele também. muito nova, né? 20 anos a gente casou, 20 anos. Então, ali, e agora? O que vai ser? E naquela época, há quase 20 anos atrás, gente, diagnóstico de câncer era morte mesmo, sim. né? Não tinha Não. tanta... E eu sei que o médico mesmo falou, ó, o dele é o estágio, já tá no último estágio, assim, vocês podem ter filhos, se tirar ali, né, guardar o esperma, alguma coisa, para depois ter filho, porque pode ser que tenha e vocês ele não vai conhecer. A gente foi, assim, o mundo caiu em cima de nós, assim. Só que aí, nesse meio tempo, ele começa a químio em junho, né? Foi dia 12 de junho, nunca esqueci, Dia dos Namorados. Ele começa a químio nesse dia. E uma semana antes eu engravido. Tu engravidou. Engravidei. Ele queria muito uma menina. E ele sempre tinha o nome dela. Raíssa, Rafael e Samira. Ai, que E ele teve uma menina. Assim, Deus deu uma menina pra Ele ele. chegou a conhecer ela? Hã? Ele chegou a conhecer? Ele chegou a conhecer ela com 3 anos, ele faleceu. Ai, 3 anos ela sim. tinha, sabe? Mas o que eu digo, que nesse período que a gente teve, ele ficou bem 3 anos, ele fez químio, ele tirou a parte do osso, porque o câncer deu no osso, né? Ele botou uma prótese e tudo mais, e ele ficou bem 3 anos. Então, 3 anos, ele aproveitou a filha, ele teve a casa onde ele queria morar, a gente foi líder de jovens na época, ele era ministro do louvor. Gente, assim, em 3 anos, parece que ele viveu uma eternidade aqui na Terra, sabe? Só que nesse período, o que eu falo, eu era muito religiosa, mas muito religiosa. Ao mesmo tempo que eu buscava Deus, porque eu queria muito que Deus curasse o Rafael. Muito, muito, muito. Sim. Eu jejuava quase 24 horas por dia. Assim, eu vivia nas nuvens. Eu literalmente via o céu descendo no meu quarto. Eu tinha muito, porque, como diz, né? Se quer muito poder de Deus, ore muito. Eu orava muito, eu jejuava muito, isso eu tinha. Mas em contrapartida, eu era muito, mas muito religiosa. Ao ponto que as pessoas chegavam, às vezes no quarto, com um brinco na orelha, a minha própria cunhada, e eu dizia assim, tá aí na igreja, mas com um brinco na orelha, nem sabe, vai pro inferno. Eu condenei muitas pessoas, muitas pessoas. Então, eu vivia, ao mesmo tempo que parecia que eu vivia uma vida de santidade, mas eu vivia essa vida de religiosidade, né? Que eu matava muitas pessoas. E aí, o Senhor leva ele. Eu sei que nesse período que buscava, como eu mencionei, ele veio de uma família de missionários, de pastores. Então, a nossa casa era muita idas e vindas, né? De pessoas de Deus que orava, que profetizava. E dizia, olha, ele vai sair desse lugar, ele vai pregar os 4 cantos da terra, ele vai sair para outra nação
pregar. Receberam algumas profecias. Recebemos. E eu me apeguei nisso, sabe? Só que quando isso não acontece, aí o meu mundo cai. Né? O meu mundo cai porque eu começo a ir pra onde? De quem eu cobro agora? De Deus. Eu cobro de Deus. Né? Porque a minha fé não estava firmada em Cristo. Ela estava firmada em pessoas. Sim. Sim. E eu lembro que eu fiquei 5 anos afastada. 5 anos, porque foi essa a oração que eu fiz. Eu não sei nem se foi uma oração, foi uma conversa que eu peguei e falei, ó, Deus, a partir de hoje, é eu pra cá e o Senhor pra lá. Eu não quero mais saber, porque o Senhor já me decepcionou. Por que eu dizia isso? Porque eu dizia assim, Senhor, tu não és o Deus da família e tu destruiu a minha. Sim. Então, a partir de hoje, eu não acredito mais. Nem em cura e nem em profecia. Olha. E muito menos em ti. Eu não quero. Então, assim, nem sabia o que eu estava fazendo, gente. A dor era tão terrível, né? Sim, era um momento de dor, claro. Então, aí foi isso que aconteceu, né? Então, De dor e de maturidade, tudo junto. uma menina nova, né? Que ele faleceu aos 25 anos. Então, eu Sim. tinha 25 anos. Sim. Mas é que a tua fé mesmo não estava em Jesus, a tua Não. base, né? Não. Ela estava naquilo que as pessoas falavam, estava no apontamento, né? Se tá assim, tudo bem, se não tá naquele padrão, não era. Exato. Então, tu tava fora, Em né? regras, E parecia né? que tava... Regras. Tava em regras. Muitas Tava em regras. regras e não em Cristo. Eu buscava Deus pelo aquilo que ele podia me dar. Uhum. Sempre foi. A minha fé era isso. Aquilo que ele poderia me dar. A partir do momento que ele não me deu, Sim. também não quero mais. Porque o outro extremo também, né? Se a gente não tá com a nossa base na palavra em Jesus, a gente sai desse extremo cheio de regras e vai pro outro extremo que tudo pode. Que tudo Sim. tá pode. tudo A certo. hipergraça, né? Isso, que também tá tudo Que certo, também- tá tudo que bem, não também tem é. problema. Tá tudo certo. Né? É isso. Porque a gente tá com o olhar Isso. errado, né? Bem isso. E aí eu sei que nesse tempo de 5 anos que eu tive afastadas, assim, obviamente que você já sabe o que vai acontecer, né, gente? Sim. Preciso nem aqui pontuar. São as piores escolhas, as piores decisões, Sim. porque, assim, Deus ficou lá e eu fui pro outro lado, né? Mas, assim, isso é o que eu pensava. Porque a gente, ser humano, limita muito Deus. Ainda que a minha decisão foi falar, ó, Deus vai pra lá e pra cá, Deus nunca nos abandona. Claro. Sim. Ai, gente, Deus nunca nos abandona. Ainda que a gente, né, faça a pior decisão, caia lá no fundo do poço, meu Deus, sempre terá uma luz pra nos resgatar, né? Amém. Então, nos 5 anos que eu tive afastada, eu fiz sim. Fiz as piores decisões. Eu costumo dizer, gente, às vezes a pessoa, assim, quando eu falo piores decisões, eu não fui assim, ó, eu não fumei, não me droguei, né? Porque a base, na verdade, tinha regra. Uhum. E também tinha o medo, né? De não fazer, de não, né? Então, assim, nunca bebi, nunca fumei, nunca fui pra essas noites, né? Passar lá as noitadas, né? Como as pessoas falam, agora eu vou me acabar nisso. Mas eu disse, olha, primeiro louco que tiver aí na vida, né? Eu vou me ajuntar, eu vou casar. Comecei a tomar decisões erradas, pessoas erradas, porque existia uma lacuna muito profunda na minha alma. E aí, aonde que eu preenchia? Relacionamento, né? E aí, tentava com não deu certo, com outro não deu certo. E nesse período eu fui, assim, quando chegou o fundo do poço, mesmo, posso dizer para vocês, que nesse período, né, que eu disse, ó, vai para lá e vou para cá, gente, eu procurei todos os terapeutas que você imagina, procurei psicólogos, porque aí o que acontece? Quando a gente tem uma fase do luto, né, a perda, ela faz com que você tenha consequências, né, depois, né, psicológicas, né, e isso pode ressaltar em até doenças fisiológicas, né. Eu comecei, então, agora com a depressão, que aí não estava curado, né, as coisas não, o luto não estava... Sim, que vivi. era normal também Normal, que acontecesse. aham. E aí começou a depressão, começou a síndrome do pânico. Uma coisa Gente, puxando vocês não outra. têm noção. Eu chegava nos hospitais, minha mãe levava eu. Eu chegava nos hospitais, eu gritava, igual uma louca. Eu dizia assim, vocês não estão vendo que eu tô morrendo. E eu gritava, tô morrendo. Porque a sensação de que tem a síndrome do pânico, não sei se vocês, né, Nunca tive. graças a Deus vocês nunca passaram por isso. A sensação é que o gelo da morte
começa a entrar dos pés e vai vindo assim, ó, entrando pelo teu corpo e vai um gelo da morte. E eu tinha muito medo de morrer. Porque, ou seja, eu estava afastada. Sim. Eu lembro que um dia eu tive essa crise, eu estava dirigindo o carro. Aquele gelo começou a chegar nos meus pés. Eu comecei a gritar. Da onde eu estava dirigindo até... Eu fui parar na casa da minha sogra. Eu só sabia que eu não era em pessoa. Eu sabia que era uma oração que eu precisava. Era de Deus que eu precisava. E eu dizia pra ela assim, ó, me deu uma crise agora, eu vou morrer, ora por mim. Ora por mim. A fonte era Deus, né? A fonte era Sim. Cristo. E não tinha nada que ativava essa crise. Do nada ela podia Ela dar. aparecia do nada. Ela aparecia do nada. E aí eu saí da casa dela, ela orou pra mim, eu voltei pro meu apartamento e deu a segunda crise. E quando chegou a segunda crise, ela foi mais intensa ainda. Eu lembro que eu joguei no chão, eu dizia, eu não quero morrer. Meu Deus, me dá mais uma chance, eu tenho uma filha para criar. Senhor, se é que tu tens promessa na minha vida ainda, não me deixa eu morrer. Vê, aí eu comecei a lembrar, né? A voltar, a Tipo, voltar. aonde que eu te deixo? Peraí, Aham. Senhor, não é bem assim, Sim. volta, né? Sim, porque tu conhecia a verdade. Conheci a verdade. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Tu podia dizer assim, eu não quero essa verdade agora, por esse tempo, Exato. mas o fato era que tu conhecia a verdade. Tava ali, né? Tava ali. Tava ali. E aí, eu sei que eu entrei em pânico mesmo, em muitas crises. E aí eu comecei a fazer o tratamento, né? Tive que fazer tratamento com psicólogo, com psiquiatra, né? Entrei nesse tratamento. E nesse período de tempo, obviamente, que as medicações, elas aliviam os sintomas. Sim. Né? Elas dão, como eu costumo dizer, eles aliviam os sintomas, né? E nesse meio tempo, existe ainda a lacuna lá. E aí a gente vai o quê? Se relacionar, continuar se relacionando com as pessoas erradas, né? E eu me relacionei com a pessoa. E eu sei que em 6 meses, assim, a minha vida virou de perna pro ar, assim. Eu fiquei grávida, fui abandonada, né? Fui abandonada ali pela segunda vez, como diz, né? De novo, passando por isso. E eu disse, Senhor, e ali eu cheguei no fundo do poço. Quando eu cheguei ali, eu olhei, aqui é o fundo do poço. Porque eu tava grávida de gêmeos agora. Uau. De gêmeas, abandonada. E eu disse, agora o que vai ser da minha vida? E eu sei que eu olhei pra cima, eu disse, eu só tenho uma saída, é pra cima, né? E eu disse, Senhor, me ajuda, me ajuda. E eu sei que ali eu tive, né, as meninas. E eu sei que um Eram dia... 2 meninas. 2 meninas, Aham. lindas e São maravilhosas. 2 meninas. Elas são lindas. Ai, o mover de Deus na nossa vida. Às vezes, para quebrantar, né? Eu digo assim, tantas áreas, tantas coisas que ele faz na nossa vida que quebrantam o nosso coração, né? E ele me mandou 2 preciosas para me quebrantar. Eu assim, tá bom, né? Sim. Mas na época era muito difícil. Sim, né? claro. Até porque, assim, ó, como eu vim de uma base religiosa, aonde eu morava era pequeno. Eu não caminhava mais de cabeça erguida. A vergonha era Tu horrível. caminhava com o peso da culpa. Você não tem noção, eu não saía de casa. Eu não saía de casa. E até, no entanto, a sentença que eu tinha é que ninguém ia mais me querer. O pai das crianças, ou ninguém mais vai te querer. Por quê? Porque agora ninguém vai te querer com 3 filhos. Bem assim, ninguém vai te querer. Sim, foram falando coisas e tu foi Aceitando, né? E Porque não tava nem aí para, né, Espírito Santo, Não, nada. não. O negócio era com pessoas, né? O Espírito Santo ainda tava... E eu sei que aí nesse período, né? Eu ganho as meninas ali, eu tenho a ajuda dos meus pais, né? Eu volto para casa dos meus pais, minha família é tudo, né? E eu sempre desejei ter uma família. Sempre desejei. Sempre. Sempre foi a área que eu fui ferida ali, né? E eu lembro que depois de ter as meninas, eu tava com elas meninas, são uns 2 meses, eu tava amamentando. Muito, muito sentimento de culpa. Eu era uma mulher muito culpada, eu não saía na rua. Eu tinha muita vergonha da minha história, a qual foi parar. Tipo, eu pensava assim, eu fiz tudo certo para acabar nisso, né? E o apontamento das pessoas, o julgamento, porque eu também tive naquele lugar, né, de julgar. Então, agora eu estava sendo julgada. E eu sei que apareceu um pastor para entregar ceia para minha mãe. Era um pastor jubilado, bem, bem velhinho. Pastor Miguel. Ele chegou na porta e disse assim, tem mais alguém na casa, minha irmã? Aí a minha mãe, sim, tem. A minha filha, se eu posso ver ela? Pode. Eu tava no quarto amamentando. E quando ele chegou na porta, gente, que ele olhou pra mim,
Ele disse, é ela. Aí, é ela? Pensei, né? O que eu fiz agora, né? Ele veio assim, posso chegar do teu lado? Assim, claro. Ele veio, deu a volta na cama, e ele olhou para mim, eu disse, quando eu cheguei na porta, o Espírito Santo disse, vai lá. Tem minha filha lá. Deus nunca deixa de chamar a gente de filha, né? Sim. Tem uma filha minha lá. Só diga para ela que eu já perdoei ela, mas ela precisa perdoar a si mesma. E aí ele olhou para mim e disse assim, o Espírito Santo me pediu para mim te dar esse abraço. Gente, quando ele me deu aquele abraço, eu sentia como se os cacos que tivessem, assim, me emociona isso, porque eu lembro como se fosse hoje, aqueles cacos se voltando assim, a se juntar, esperança de novo, porque assim, uau, ele me viu, né? Porque eu olhava para a cena da minha vida e aquilo que eu desejava ter uma família estava destruído. Realmente, quem que vai me querer? A minha vida acaba aqui agora. E alguém me viu, ele me viu. E eu sei que, gente, a partir daquele dia ali, eu tomei aquela palavra ali. 6 meses depois, ele volta na minha casa para dar ceia de novo para minha mãe. E quando ele volta, ele olha para mim e diz assim, tu estás diferente, né? Ai, Eu disse, tô. Ele assim, ó, e deixa eu te falar uma coisa. O Senhor já colocou um homem, ele já está no teu caminho. É? Pensei, né? Ele vai te amar tanto, filha, como você nunca foi amada antes. Eu disse, amém. Nisso, depois de 1 ano e 2, 3 meses, né, acontece, né, de a gente se reencontrar, o meu marido, né, a gente se reencontrou porque a gente namorou também na época, e quando eu fiquei viúva depois ali, a gente se encontrou, aí a gente se reencontrou de novo, porque eu já era namorada dele, e agora ele era o meu advogado. Olha. Ele pegou a causa. E aí, eu sei que o Senhor uniu 2 que estavam desigrejados, né, que estavam revoltados com a religião. O Senhor uniu os 2 de novo. E o Senhor, assim, eu digo assim, a minha família, gente, é a família mais improvável da face da terra, digo. Porque sabe quando, assim, ó, tava igual, eu digo assim, ó, gente, a comparação que eu trago é igual estava a criação do mundo lá, né? Quando o Senhor foi para criar a terra. Tava só em treva, né? O Senhor disse, haja. Foi tudo haja. Foi haja vida aqui, haja restauração aqui, haja ali. cura. E assim, aquela improvável, né? Uma improvável se tornou hoje, né, uma pastora que tem aí uma família, meu Deus, eu digo, a minha família não é a perfeita, mas a minha família é muito abençoada. Oh, glória. Mas nesse meio do processo, esqueci de falar algo, né? Porque, assim, sempre eu queria ter essa família. E aí, nós filhos, né? Todo mundo tem pais aí. Nós filhos, ainda que a gente toma uma decisão errada, toma caminhos, né, que não são compatíveis com aquilo que os nossos pais muitas vezes querem que a gente pegue, né? No fundo do nosso coração, a gente sempre tem uma vontade, que é o quê? Dar orgulho para os nossos pais. Tem o período da revolta, tem o período da rebeldia, mas se a gente analisar bem o nosso coração, a gente sempre vai querer dar orgulho aos nossos pais, não é assim? Eu queria dar orgulho para os meus pais. Eu disse, olha, gente, eu quero dar uma história, eu quero ter uma história diferente, eu quero dar orgulho aos meus pais. E eu sempre pensava, eu quero que o meu pai me abrace com amor, com orgulho, porque eu dei orgulho para ele, eu dei orgulho para minha mãe. E eu pensei, eu vou estudar. Eu não tinha estudo, eu vou estudar. Eu fui me formei podóloga, né? E no final da última aula ali, que cada uma tinha que escrever numa folha o que queria que não só a profissão, né, acontecesse na nossa vida através da profissão, como realmente o nosso sonho mesmo. E eu coloquei ali, né? Eu quero uma família. E aí eu olhei assim, mas eu vou ter que ler para todo mundo, e todo mundo, né? Porque Vou me expor, porque as meninas olhavam para mim e elas queriam estar no meu lugar. Porque na época eu já, antes de me formar, eu já tinha especializações, eu estava muito avançada, eu já tinha clínica antes de me formar, né? E as meninas olhavam para ti, uma menina independente. Tem apartamento, tem carro, como diz, o sucesso do mundo, tá tudo certo, né? Eu queria estar no teu lugar.
que é a louca que vai querer ter um marido, talvez, para incomodar uma família? Você tá muito bem assim? É o que elas falam. Independente, né? E eu disse, não, eu vou ler isso aqui, elas vão achar que eu sou louca. E eu disse assim, aí eu fui lá e apaguei e coloquei lá, me formar em biomédica. O ego, né? Eu vou ter que crescer ainda muito mais na minha profissão. Só que, eu digo, o céu leu a primeira frase. O céu registrou, porque já estava no coração de Deus, né? E aí eu digo que aquilo que estava no coração de Deus na eternidade, ele se escreveu, ele se realizou, na verdade, no tempo certo. Então, depois desse período da formação da podologia, eu pensei, agora eu vou dar orgulho para os meus pais. Me formei e tal, mas eu sabia que não era aquilo. O dia, eu nunca esqueço, o dia que realmente eu voltei para o Senhor, né? Que depois eu passei por um outro processo de reconstrução, que eu entrei na casa dos meus pais e que eu ministrei numa igreja pela primeira vez, assim. Eu entrei na casa dos meus pais e eu ganhei o abraço do meu pai. O abraço que eu sempre desejava. O meu pai me deu aquele abraço de orgulhoso, assim. Tu se tornou a mulher de Deus. Tu se tornou aquilo que eu orava a vida inteira para que você se tornasse, entende? Então, nesse processo todo, gente, eu conheci o meu marido, meu Deus, que tanta, né? Volta lá. Mas é assim, a gente vai longe. Muita coisa, né? A gente vai longe. E aí eu conheço, então, o meu marido, a gente se junta ali, né? A gente vem para Florianópolis e a gente tá desigrejado e a gente conhece o Senhor. A gente, na verdade, para tudo aquilo que a gente tava vindo, olhando as crianças, não, a gente tem que ir para uma igreja. A gente tem que ir para a igreja, tem que voltar para Jesus. Então, vamos aonde? Vamos pegar 3 igrejas que estão próximas da nossa casa. Na época era a Quadrangular, a Embaixada e a Mais de Cristo. Olha. Eu sei que a igreja que a gente entrou, a gente ficou, Embaixada, que era da Grande Florianópolis, né? E ali a gente foi formado, a gente ficou 6 meses indo na igreja e o Senhor agora tá na hora de casar, porque vocês estão juntos, né? E aí a gente casou e o Senhor foi abrindo porta onde não tinha. Só que nesse período todo, quando a gente vai para Jesus, o que acontece? A luz chega, né, gente? A gente tem um hábito de achar que assim, ó, agora eu aceitei Jesus, entreguei a vida para ele, as coisas vão ficar maravilhosas. E às vezes a tendência é ficar muito pior, né? Parece que tá pior, mas não é. A luz chegou. A sujeira começa a sair. Começa a sair. Aí incomoda. Gente do céu, mas eu não sabia que tinha tanta sujeira. É que antes não via sujeira, né? Infelizmente, a gente se acostuma, né? Não é? Tá acostumada com coisa ruim. Com o cheiro, tá acostumada com o ambiente. A luz chegou. E aí começou o quê? Denunciar em mim. Denunciar a depressão que não estava curada. Eu tinha a clínica aqui em Capoeiras, eu fechava a clínica, eu mentia para os clientes, dizendo para os pacientes que não tinha horário, porque eu não queria trabalhar. Olha. Né? Eu ficava sentada no sofá, eu chorava. Depressão. Meu marido dizia, vamos fazer uma caminhada para Coqueiros, que a gente morava aqui perto. Eu dizia assim, tu é louco? Tu não tá vendo que eu tô morrendo em cima desse sofá? Eu dizia para ele. Mas ele nunca largou, ele pegava as crianças, ele ia para a igreja. E eu sei que ali, gente, foi um período, assim, que Deus começou a se desconstruir, né? As nossas bases religiosas. E aí foi onde Deus começou, né? Fazer toda essa movimentação na nossa vida. Limpar tudo, limpando. Ao ponto que realmente, meu marido perdeu o emprego, que eu digo, ó, gente, você vai para Jesus, você esteja pronto, você perder tudo. Aquilo que foi construído pela tua mão, você esteja pronto para perder tudo. Por quê? Porque quando Jesus dá, o negócio é com firmamento, é na rocha, né? E eu sei que ele perdeu o trabalho dele, ele perdeu o serviço porque teve uma crise ali em 2015, o pessoal não pagava, sim, advogado é a última coisa que eu quero pagar, né? E a gente perdeu o nosso apartamento e tava perdendo a nossa casa, a nossa família. E eu sei que ele disse assim, não, vou me colocar até num trabalho, se for precisar trabalhar de motoboy. Meu Deus, meu marido, advogado, agora entregando pizza, Senhor. Né? Mas eu digo assim... Mexe em tudo, mexe em orgulho, mexe em tudo. Mexe no orgulho. Justamente isso. E eu peguei uma bactéria no estômago nessa época. Peguei uma bactéria no estômago, gente do céu, que ficou muito, assim, terrível. A minha saúde debilitada. E o teu caso era cura.
Era Era cura. saúde, era cura. Deus mexendo em tudo. Vamos Aham. mexer aí, porque a fonte é em mim, né? E aí, nesse tempo, meu marido vê lá um emprego em Governador Celso Ramos. Aí, assim, lá em Governador, nem sabia que existia essa cidade aqui na Grande Florianópolis, né? Fui lá uma vez visitar e eu falei assim, nossa, eu lembro disso quando a gente chegou ali para visitar a praia. E mas que cidadezinha, né? Ah, essa cidadezinha aqui eu não moraria nem a pau, eu dizia pra ele. Olha. Olha o que a gente fala, né? E depois de anos, aí fui lembrar que existia essa cidadezinha lá que um dia eu fui visitar, que eu não... E eu disse assim, olha só. Aí ele foi lá fazer o teste, passou no teste. Aí começou a ir trabalhar de moto e nesse meio tempo eu fiquei doente. E aí, o que acontece? A gente fecha a clínica. Fechei clínica aqui, fui cuidar da saúde. E eu disse, Deus, vamos... Aí nós estávamos já firmando em Cristo, né? Sim. E a gente disse, vamos fazer um propósito. Se for pra gente morar em Governador, o senhor vai dar uma casa pra nós morarmos. A gente não quer morar em apartamento. E assim, ó, há 10 anos atrás, gente, Governador Celso Ramos era só diária. Hoje se tem aluguel anual ali, mas é muito temporário, né? Sim. A gente não achava, tudo era temporário. Então, assim, você tinha que dar 30 mil de entrada para poder morar o ano todo. Sim. 30 mil a gente dá entrada num apartamento para morar, né? Sim. E eu sei que a gente começou a fazer propósito, Senhor, se for do Senhor, para o Senhor levar nós para essa cidade, o Senhor nos dá a casa. Uma casa, a gente não quer apartamento, não, é casa mesmo. E naquela tarde, o meu marido manda uma mensagem, porque a clínica minha era toda de vidro, a gente plotou bem legal, assim, e tinha que arrancar aqueles adesivos, tudo, e deixar da forma como a gente tirou. Ele, assim, eu vou pedir para a pessoa que plotou, que a gente fez amizade, como é que arranca? Ele mandou a mensagem, então, o que aconteceu com a Sami? Saindo da clínica agora, tão pouco tempo, né? Fazia quase 2 anos que eu estava ali. Ele lá disse, não, a gente vai embora. Vai embora pra onde? Governador Celso Ramos. Eu não acredito. A minha cidade. Olha. A minha cidade. Sim, meus pais são de lá, eu sou de lá. Uau, onde é que vocês vão morar? Eu assim, não sei. A gente não sabe onde é que a gente vai morar, mas a gente vai pra Governador, a gente tá procurando algum lugar. Eu tenho uma casa pra vocês. Bem assim. Eu tenho uma casa pra vocês. A casa da sogra do meu patrão. Tá aqui, ó. Ele até apresentou aqui, mandou as fotos. Quando a gente olhou a foto, as minhas meninas... Mamãe, é nossa casa, mamãe, é nossa casa. Já profetizaram. Não, já profetizaram. Isso foi o quê? Numa quarta. No sábado, a gente tava olhando, a gente foi passear. Quando a gente parou no carro na frente da casa, elas olharam, mamãe, aqui é a nossa casa. Assim, a gente sentiu o nosso lar, né? E na quarta da outra passagem, a gente já estava fechando o contrato. E hoje, assim, já faz 10 anos que a gente está lá, né? Em Governador Celso Ramos. Eu costumo dizer, Deus nos levou para uma cidadezinha pequenininha, como diz Nazaré, né? Pode vir alguma coisa boa daí. De Nazaré. Pode vir, pode. O Senhor fez coisas extraordinárias, Deus quebrou. E eu digo que o meu processo todo da cura, da libertação, principalmente da religiosidade, foi curado dentro de um quarto secreto. Aonde todas as tardes, porque aí como eu não trabalhava, porque aí nesse período o Senhor disse para mim, sim, filha, você tá perdendo a tua casa, você tá perdendo a tua família, né? E tu vai perder mais o quê? Aí ele deixou tocar ali a saúde, né? Tava perdendo a minha saúde. Eu disse, não adianta ganhar tudo que você tá querendo ganhar fora, você tá perdendo tua casa. Volta pra casa. Foi esse nome, foi essa frase. Ele dizia, volta pra casa, filha. Porque eu quero te ensinar a ser minha filha, porque eu não tinha identidade nessa época. Eu me comparava, eu era muito, né, complicada. E eu vou te ensinar a ser a esposa que glorifica o meu nome. Eu vou te ensinar a ser a mãe que glorifica o meu nome, filha. Ai, glória a Deus. E eu voltei. Gente, faz 10 anos que eu voltei. E eu disse, eu tava falando até, comentando com a minha amiga no trajeto pra cá. Gente, é incrível quando a gente obedece isso, né? Amém. Eu faria tudo de novo, assim, ó, sabe por quê? Porque hoje eu vejo as minhas filhas firmadas no caminho do Senhor. Eu tô falando, né? Nos tornamos pastores. Sim. Mas por quê? Porque a casa foi preparada. Sim. Não é porque lá fora alguém viu, dois casalzinho bonitinho, vamos chamar para pastores. Não, a Bíblia diz, se o homem não governa bem a sua casa, não tem como governar a casa do Senhor. Então, alguém
viu a estrutura, né? Denunciou, o nosso edifício denunciou que estava bem estruturado, né? Então, faz 10 anos eu voltei para casa. Melhor decisão. A melhor decisão da minha vida, né? Em tempo. Em tempo. Em tempo. Em tempo. E assim, foi uma desconstrução literal, assim. E aí, eu nesse meio tempo, que eu sendo formada ali dentro, né? O Senhor começou a trazer o quê? Os períodos de raiz, né? 5 anos de idade, foi mostrando. Espírito Santo, filha, vamos dar uma voltinha lá, assim. Olha só, filha, tu carrega ainda esse sentimento de amargura por isso. Esse pecado tá aqui, vamos limpar. E foi limpando, gente, ele foi limpando. Eu sei que nesse processo eu fiquei escondida. Eu sei que 6 meses eu fiquei escondida literalmente dentro de um quarto. Assim, eu não saía. Eu tinha, o Espírito Santo me falou, filha, levanta 3 altares para mim. Pedra, bronze e ouro. E eu disse, meu Deus, o que é isso? Filha, pedra é que você vai ter coisas que são hoje importantes na tua vida, você vai abrir mão por mim. O altar de bronze, você vai honrar, você vai voltar em lugares que você desonrou e você vai honrar. Você vai voltar e tirar essas pessoas que você jogou no inferno. Foi você que jogou. Você vai pedir perdão e tirar essas pessoas desses lugares. Você vai voltar na casa dos seus pais, filha, e honrar a vida deles. Por quê? Porque teve relacionamentos que você saiu pela janela. Você não saiu pela porta com a minha bênção. Volta. Peça perdão. Construa a base, tudo. Foi mostrando e mostrando. E assim, Jesus fica apavorada naquilo. Sim, tudo, dói, né? Dói. Só que nesse meio tempo, o último era a adoração. O Senhor disse, olha, o de ouro, né? Vai ter dias que você vai entrar nesse lugar, filha. Você vai ter período, o horário para entrar e não vai ter horário para sair. E assim foi. Nisso tudo, o que aconteceu? Gente, uma revolução do céu, né? Até o meu pai, biológico, que eu não procurava, né? Eu honrei a vida dele. E ali começou uma aliança melhor com a vida dele. A gente, né, conectou o coração. Conseguiu contato com ele, então, sim, porque a gente já tinha contatos na vida. Só a gente não tinha uma convivência, sabe? E ali foi rompido, assim, rompeu. E meu pai até entregou a vida para Jesus. Ai, glória. Deus começou a fazer coisas Aí eu comecei a experimentar o sobrenatural. Tanto é que as minhas filhas, um dia que eu estava no... Era isso que eu estava contando para minha amiga ali, que ela tá aqui no bastidor, né? A Débora. A Débora. Eu estava contando para ela. E um dia o Senhor disse assim, filha, então entra nesse lugar, né? Não vai ter dia para... horário para entrar e para sair e tal, e era um quebrantamento e tal. E aí, um dia, eu conversando com meu marido no quarto, daqui a pouco aquele choradeiro na sala, e acho que elas brigaram, que elas são gêmeas, elas tinham 6 aninhos, 7 aninhos. Aí eu olhei, fui devagarzinho, quando cheguei na sala, tava elas lá, quebrantada na sala, chorando. Elas colocaram a canção e elas choravam, o quebrantamento, o Espírito Santo veio de uma forma, e eu entendi. Agora, filha, entra. E começa a orar por derramamento do Espírito Santo. Elas foram batizadas dentro da minha casa com o Espírito Santo, falam em línguas. Começaram a falar em línguas, e ali foi um derramamento do Espírito Santo sobre a minha casa, sobre a minha família, e foi ali onde rompeu o meu ministério. Ali rompeu o meu ministério, foi onde o Senhor começou a me levar para fora. Mas, o primeiro lugar, foi o meu pastor. Meu pastor disse assim, vamos pregar na igreja? Assim, eu nem falo com pessoas, né? Como assim? Tô 6 meses dentro de casa. Ele pegou o telefone e disse, não, escolhe qual é a data que você quer. Tal dia. Eu peguei a última data que tinha, né? E dá mais um tempinho? Dá mais um tempinho, seja o que Deus quiser. E eu sei que ali foi a primeira vez que eu ministrei na igreja. Foi, assim, um mover de Deus, assim, não só Deus para fazer o que ele fez, né? E ali, minhas queridas, o que aconteceu? A partir daquilo ali, os lugares, as igrejas em que eu fui machucada lá atrás, olha só o que Deus faz. As 3 igrejas, foram 3, aonde lá na infância, que eu tive experiência com a minha tia lá, aquela igreja. Depois a igreja da juventude, né, onde eu vivia a juventude. E a igreja onde eu casei. As 3 igrejas. As 3 igrejas onde eu fui machucada, onde eu fui desonrada, onde eu tinha vergonha. As 3 igrejas me chamaram para pregar naquele lugar. Ou seja, eu tinha deixado um marco meu
de vergonha naquele lugar. Sim. O Senhor veio e disse, não, filha, agora eu tenho que te levar para levar a minha marca. Porque eles reconheceram o que Cristo tinha feito na minha vida. Sim, a autoridade que se tinha. A tua mudança. A mudança. Então, assim, hoje, que eu falo, vale a pena... vale a pena caminhar na direção do Senhor. Não importa como é que tá a história arrebentada, quebrada, se tu fez as decisões piores da sua vida. Se tu colocar de volta a tua vida na mão do Senhor e dizer assim, filho, pai, não é mais eu, pai, toma de novo, né? Aquilo que eu Sim. tomei de ti. Ele vai mostrar já a história que já está no livro dele. Ele já escreveu e ele vai mostrar isso para nós, né? Então, hoje eu vivo, sim. Hoje eu até comentava ontem lá em casa, eu dizia assim, eu vivo... O que me define hoje? Eu me sinto completa. Completa. Essa é a palavra que eu carrego, sabe? Porque essa é a pergunta que eu fazia para minha filha e a gente sempre faz muito. E eu deixo essa pergunta para quem está em casa. Qual é o sentido da vida? Vocês já pararam para pensar? Eu sei que cada uma tem uma resposta. Qual é o sentido da vida? Se você ainda não parou, pense, qual é o sentido da vida? Eu digo que o sentido da vida é você dar a sua vida por uma causa. E o Senhor deu a sua vida por nós. Sim. E um dia eu obedeci, eu dei a minha vida, voltei para casa e hoje eu tenho uma família aí estruturada para a glória do nome de Jesus, né? Amém. Que lindo. Que lindo, né? testemunho. Ai, gente. Que lindo. Falei demais, né? Não, e aí tu conta uma parte. Faltou o livro. Tu conta uma partezinha, né, gente? Não dá pra contar tudo, obviamente. Não dá. Nessa primeira edição, é isso? Essa é a primeira edição. Da Mulheres Imparáveis. Isso. Já está na terceira edição, é isso? Já está na terceira edição, isso. É um Muito movimento lindo. de mulheres, né? Na cidade de Camboriú, inclusive da terra natal, né? Que E são 17 escritoras que Deus levantou com as suas histórias, né? De impacto ali para mudar a vida de pessoas. Eu já tenho muitos testemunhos, gente. Gente que não lê a Bíblia, que não tem Bíblia. Que, eu não... Sim, mas não foram tem a impactadas com o prática. livro. Aham. Porque são testemunhos, né? É Sim, real, né? Sim, é real. É real. É. 17 testemunhos, então, nesse 17 primeiro. testemunhos, isso. Que lindo, gente. Mulheres Imparáveis. Isso. Que lindo. Muito lindo. Que testemunho. E a gente veio aqui entrevistar uma pastora, Isso. né? Que ia contar a história da igreja, a história... Não, a sua história de vida. Pois Que lindo, que lindo. Tem várias outras histórias que Sim. depois Deus vai moldando Sim, e vai sim. fazendo, mas né, o Senhor nos levou para essa direção, porque as pessoas, às vezes, o que elas, quando elas me encontram e quando elas têm contato pela primeira vez e começam a caminhar, elas falam assim, pastora, você já veio pronta, né? Assim, já veio pronta. Só que não, Só né? que não, né? Uhum. Aí, quando elas começam a entender o processo, assim, nossa. Então, nesse processo tem renúncia, tem a honra, né? O lugar onde você desonrou, você vai ter que honrar, Sim. reconhecer, confessar pecado. Porque eu tive que confessar muitos pecados que estavam ocultos, né? A libertação veio. E aí, gente, é o que talvez eu encerro nessa parte aqui dizendo, né, sobre o testemunho da minha vida. Tantas coisas que Deus fez em mim. A parte emocional, que eu falei muito sobre a depressão e o síndrome do pânico. E hoje a gente vê como as pessoas sofrem nessa área, né, gente? Eu fui curada por Jesus. Eu tomava medicação faixa preta, né? Eu tinha o acompanhamento com vários médicos, né? E tudo isso eu fui curada quando eu deixei aos pés da cruz. Eu não tomei mais um medicamento, eu não fiz mais nenhum acompanhamento com um psicólogo. Deus, literalmente, quando eu entreguei aos pés da cruz, o Senhor veio com a cura que já estava lá e derramou sobre a minha vida. Gente, eu nunca... Faz quantos anos? 10? Não, faz uns 6 anos que eu não sei mais o que é síndrome do pânico, que é depressão. Mas, pastor, é importante para a gente trazer para a prática aqui, de repente tem alguém que está nos ouvindo, né? Sim. Como que eu faço isso? Tu falou ao longo do processo, né? Ir para o secreto, orar. Ah, mas eu não sei fazer isso. O que tu pode dizer para quem aqui não é cristão, não tem nenhuma religiosidade, nem religião, nem orientação, né, Sim. de algum pastor?
Sim. Quando eu cheguei nesse lugar, eu também não sabia, né? Gente, ó, para te ver como a religião faz com que você não tenha uma clareza daquilo que o Senhor quer na tua vida, né? Eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar em quarto secreto. Então, eu deixo até aqui um spoiler, né? Que me motivou também foi assistir aquele filme Quarto de Guerra. Aquele filme foi muito Amo interessante. aquele filme. Todas Eu nos grupos, né? Que incrível, né? Falo pras meninas. Que incrível, né? Todas as vezes que eu vejo aquele filme, eu vejo de uma perspectiva diferente, né? Sim. Parece que é tão vivo aquele filme, né? E é bom sempre ficar revendo, né? Sempre bom estar revendo. Então, assim, ó, quando eu cheguei naquele lugar, o Senhor falou, filha, prepara um lugar pra mim. E aí, o que aconteceu? Eu peguei uma escrivaninha, coloquei no quarto, no cantinho, assim. Peguei um caderninho, a Bíblia, né? E eu sentei. E eu lembro que o Senhor colocou muito forte no meu coração que eu colocasse uma foto de criança quando eu tinha 5 anos. Colocasse lá. Eu não sabia o que ia acontecer, mas ele colocou lá. E aí eu sentei e eu disse, Senhor, agora, Espírito Santo, foi essa oração, Espírito Santo, me ensina agora o que o Senhor quer que eu faça, porque eu não sei como fazer. Então, talvez para quem está aqui nos assistindo, nos ouvindo, né, que você nunca não sabe por onde começar, eu quero te deixar um conselho. O Espírito Santo, ele é vivo, ele é poderoso. João 14 fala que ele é o nosso mestre, aquele que nos ensina todas as coisas. Não existe nada nesse mundo que ele não te ensine. Então, quando eu chamei o Espírito Santo, me ensina, foi incrível, gente. A minha Bíblia eu abri. Aonde? Salmo 139. Eu te formei no ventre da sua mãe. Ou seja, eu lembrei, uau, eu sou um milagre. O Senhor me formou. E ainda que o inimigo tentou abortar lá no início, no meio, mas Sempre. o fim não. Sim. O meu fim está na mão do Senhor. Amém. Gente, ali foi. E aí começava as tardes. A madrugada, eu sentava ali, eu estudava a palavra, eu lia aquela palavra. E eu ia escrevendo o que queimava no coração. E eu me jogava no chão e começava assim, o Espírito Santo me revela aqui aonde precisa ser curado. O Espírito Santo me revela, me denuncia o pecado que está dentro de mim. Eu começava a falar. E eu silenciava, porque a oração, ele é um diálogo, né? É um Alguém monólogo. fala, alguém escuta, mas eu também paro para ele falar. E quando o Senhor falava, era incrível, gente. Eu vinha, o Senhor colocava as imagens e o Senhor dizia, filha, rejeição, humilhação, desonra. Vinha muito, muito, muito. Eu escrevia. E eu dizia, Senhor, me perdoa por isso. Naquele momento, a minha alma se rasgava, a cura vinha, e aí o Senhor me encorajava para me fazer o que eu tinha que fazer. Saía do quarto, que a oração também é uma ação, né? O verdadeiro arrependimento. Arrependimento. Vem com atitudes, né? Tudo começa pelo arrependimento. Pelo né? arrependimento. Então, foi mais ou menos isso daí. E eu digo, né? O que me tornou... Aqui é Mulheres Imparáveis, né? O que me tornou uma mulher imparável foi parar todos os dias no meu secreto. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, é isso. É intimidade, né? Intimidade com o Espírito Santo. E o quanto Deus faz nesse processo, né? Muito. Eu vejo um coração ensinável, eu vejo uma menina imatura, hoje madura, Glória a Deus. Estamos caminhando por no ele, processo. né? Mas por ele, né? Por Buscando ele. nele, né? Na maturidade certa, na fonte certa, né? A gente Amém. conversou lá atrás. É verdade. E esqueci de ressaltar algo importante. Lá onde foi ferido, o Senhor sempre vai fazer algo poderoso, né? O lugar que você foi ferido, querida, você que está assistindo aí, ó, o lugar que você mais foi ferida, pode escrever. O Senhor vai fazer com que você seja fonte de cura. Porque a Bíblia diz mesmo, o Senhor fere, o Senhor é aquele que nos fere para nos curar. Então, assim, ó, ainda que fomos feridas nesse lugar, é aquele lugar que nós temos autoridade. E é real, isso daí é real. Eu não acreditava em cura. Hoje, eu oro por pessoas, elas são curadas. Mulheres desenganadas, como já vieram, assim, desenganadas pela medicina, que não poderiam gerar filhos, que estavam ali desenganadas, tendo que passar por uma cirurgia. E o Senhor fazendo a intervenção. Curando enfermidades, colocando o filho ali no ventre que estava desenganada. E eu cheguei para a África nesse período. Olha só, que incrível, que é isso que eu esqueci de contar.
Nesse período todo, lembra que o Senhor falava lá, o Rafael vai a outras nações. Falar em outras Sim. nações. É que assim, ó, agora a gente entende, né? A história dele acabava, a minha não. Uhum. Assim, ó, alguém ia levar o testemunho, não era ele, mas eu fui levar. E eu fiquei numa expedição na África 15 dias, gente, eu nunca vi tantos milagres naquele lugar. De chegar e colocar a mão no ventre de mulheres e elas serem curadas, sabe? De feiticeiras proclamar a palavra e elas você sabe o que elas virem chorando de quebrantamento, entendendo o arrependimento entrando no seu coração, entregando a vida para Jesus. Eu vivi milagres extraordinários, né? Então o Senhor me deu a oportunidade de atravessar um outro lado do mundo para levar, né, esse testemunho, né, que o Senhor, ele é vivo, sim. O Senhor, ele é vivo, ele continua fazendo milagres e o Senhor tem me levantando também na área da área profética, né? A área da cura e a área profética. O Senhor Que tem me era levantado. o que tu... Que eu não Que acreditava. tu disse, eu não quero, Não quero isso aqui isso. eu não quero. Não acredito. Então, assim, então Não tá. é? Então, Não deixa é? eu fazer um pouquinho na tua vida. E é isso. A gente Às tá. vezes a gente se pergunta, né? Muitos de nós, quando acontece algo, a gente costuma usar a expressão por quê? Por que comigo? Por que agora? Por que assim? Enquanto que eu acho que a pergunta ideal seria o para quê? Para quê? A gente conversou isso semana passada no nosso grupo de mulheres e foi muito claro, porque o Senhor tem um para quê. Ele sempre tem um para quê. Sempre tem. E se a gente entrega, né, como tu colocou, a dor ou a nossa vida ou o que for que a gente for entregar aos pés de Jesus, ele pode nos mostrar esse para quê. Mas ainda que ele não mostre, a gente tendo toda a certeza de confiar nesse Jesus que nos ama, a gente pode entregar a vida, a gente pode confiar, a gente pode descansar, porque ainda que a gente passe por tribulação, tem um para quê. Tem. Ainda que ele não precise nos contar, ainda que ele, né, que a gente não vai saber, sempre tem um para quê, que a gente descanse nisso, porque é ele que cuida. É verdade, sempre. E isso, gente, isso é refrigério para a ansiedade, né? Tu falou também da síndrome do pânico. Medo. Hoje a gente vive numa sociedade que tem muito medo, que tem muita ansiedade, né? Com o botão do medo no máximo. E se a gente tem Jesus que nos ama, né? Que eu acho que qual é o motivo da tua esperança? Qual é o motivo, né, da tua vida? Qual é o propósito? São palavras do momento, né? E fica pra gente, né? Toda a sociedade busca isso, busca entendimento do porquê que eu nasci, qual é o meu propósito de vida. Na palavra a gente tem tudo isso. Tudo ali, né? A gente que eu nasceu para vejo- glorificar a Deus, Deus nos ama. Tudo isso, se a gente realmente entende de verdade, isso é cura para o medo, Exato. isso é cura para a ansiedade. Mas é simplesmente se eu ler? Com certeza não, porque aquilo ali não é apenas um livro. Sim. A Bíblia não é apenas um livro. Mas, com certeza, o Espírito Santo, quando você lê, vai ministrar no teu coração e vai fixar essa verdade. Isso. E aí, como a palavra diz, o perfeito amor lança fora todo medo. E aí isso vai sendo ministrado dia após dia, lá no teu secreto, na tua busca. E aí isso vai se tornando verdade, porque a mentira que o mundo conta, né, vai caindo conforme a gente lê a verdade. E a verdade só está na Bíblia. Isso é muito importante, porque são tempos e mundos, né, de medos, de ansiedade, de, enfim, vários outros sentimentos que vão nos aprisionando. É verdade. Que era o que tu estava falando, né? Não, que eu ia dizer que esse Deus é tão maravilhoso que quando ela estava lá no quartinho, que o pastor chegou, esse Jesus da Bíblia, né? É um Deus que abraça, que perdoa, que ele é misericordioso, que ele não fica apontando teus dedos, porque se fosse um humano, ia dizer, tá desmerecendo mesmo. Não é? Olha só, bem feito. Ou então, mas também, olha só, vai ser que agora fosse castigada, né? Então, Exato. Tipo... Castigo. Castigo. Geralmente é o castigo. É o né? castigo, né?
E Deus é tão maravilhoso, porque quanto mais tu conhece ele, quanto mais tu lê a Bíblia, Exato. mais tu conhece ele, mais tu começa também a se conhecer, Exato. né? Tu descobre quem tu é. Aí as verdades também, as mentiras vão caindo por terra, as verdades vão aparecendo. Exato. Aí quando tu olha pra uma pessoa, tu aponta menos e tu tenta amar mais, tu tenta abraçar mais, tu tenta ter um Exato. olhar mais misericordioso, É né? verdade. Porque uma pessoa que fere, uma pessoa ferida, tu começa a ter um coração mais sensível, né? Então eu vejo também que, tipo, o secreto, eu aprendi que no secreto, eu vou como eu tô, não preciso ir arrumadinha, que uma vez eu Exato. falei, porque eu pensava antes que no secreto, como eu ia falar com Deus, ai, eu tinha que... Eu digo arrumada não Toda de aparência pomposa. física, mas de palavras. Tipo, Deus, tipo assim, ó, Ah. eu falei assim, mas... foi só porque, né? Foi mais ou menos. Não, Deus, eu falei que eu tava com raiva mesmo. Exato. Mas muda o meu coração, me molda. Eu tava com vontade de bater, Exato. vontade de xingar. É o lugar que ele denuncia, né? Isso. E a gente tem que estar pronta para ouvir isso. Porque se é um momento de reconstrução, as mentiras têm que cair por terra. Isso. Inclusive a mentira que eu sou mentirosa. Sim. Eu sou mentirosa, eu sou fofoqueira. O que eu realmente fiz. O que eu fiz. O que eu realmente senti. Eu machuquei, eu matei com Isso, palavras. Isso. Né? E eu lembro que num dia que nós estávamos falando sobre, né, essa parte aí que ele fala, e eu lembro que o Senhor falou assim, filha, pede-me, eu vou te dar as nações por herança, né? E eu tava lá escrito, eu tinha feito um ano essa palavra na Bíblia que eu tinha escrito, né? E eu abri. E aí quando eu abri, Senhor, eu quero as nações, eu quero as nações. E eu tava bem no tempo de reconstrução, né? Eu acabei, fiquei um tempo ali esperando, o Espírito Santo vai me falar, né? Aí eu sei, certo, ele vai me levar, se ele é pra onde que ele vai me levar? O Senhor falou assim, filha, bem assim, filha, como é que você quer fazer diferença, né, nas nações se você é tão indiferente com aqueles que estão ao seu lado? Essa é a frase que ele me deu. E aí eu lembrei da forma como eu tratava. Por quê? Porque eu era amargurada. Era amargurada, então eu tratava da forma como... Eu não tinha nascido de novo, né? A velha. Não que a gente se tornou perfeito. Eu digo, Não. gente, olha só curada. só. Não, só curada. Só curada. É isso. Gênesis 4 fala, o pecado vai bater todos os dias na Todos nossa os porta, dias. né? Exato. Então, assim, ó, realidade, vamos ser franca. Todo dia a gente tem que ir lá aos pés de Cristo, aos pés de Cristo, aos pés de Cristo, né? Então, essa arma também que você falou sobre o abraçar, foi onde o Senhor me habilitou. Eu falo no livro até, tá? É algumas coisas aqui que eu não falei no podcast, está no livro. O Senhor me habilitou no abraço. Gente, o abraço cura. Quantas mulheres têm sido curadas no abraço? Tem trazido esperança e tem trazido de volta. Eu nunca peguei, esse ano, nunca peguei tantos casos de mulheres culpadas esse ano como eu peguei agora, esses últimos meses aí. Mulheres que sofreram abusos, abortos, né? Que não se perdoam. Mulheres que estão em 5, 6, 7 relacionamentos, que não é... Isso, gente do céu, olha só, a gente passou e hoje a gente tem autoridade. E o abraço. A gente ministra a palavra, leva o Senhor, né, com Cristo como, né, a base, a obra da cruz, e a gente abraça na hora da oração. Tem uma mulher mesmo lá na nossa cidade, que o Senhor está fazendo na vida dela, está reconstruindo assim, Jesus, coisa mais linda, sabe? O Senhor, eu era a que estava do outro lado. Sim. Então, eu tenho propriedade. Ei, pega esse Jesus aí, ó, e traz ele com força para dentro da tua vida, da tua casa, porque aonde ele passa, nada mais fica no mesmo lugar. Isso é importante a gente falar, né? A gente está falando aqui de pontos que são cruciais na vida de muitas pessoas, né? Muitas mulheres, no nosso caso aqui. De novo, a gente ficar parada lá, nesse lugar de dor, nesse lugar de culpa, nas coisas que a gente fez, não muda. Não muda. A gente vai continuar com medo, a gente vai continuar assustada, a gente vai continuar culpada. E é bem isso que o inimigo quer, que a gente fique parada naquele acontecimento, ou naqueles acontecimentos, né? Enquanto que, quando Jesus mostra pra gente isso, dói. A gente falou, né? Dói. Mas é para doer ali naquele momento, para que a gente se arrependa verdadeiramente, perceba o erro, perceba o pecado e não faça novamente. É só para isso. Não é para que a gente fique parada ali que Jesus revela, né? Que Jesus entra com a luz lá para mostrar o que aconteceu, ou o erro que a gente cometeu. E deu.
Porque ele já morreu pelos nossos pecados. É Então, ele já verdade. sabia que a gente ia fazer isso. Claro que isso não é um passe para que a gente continue fazendo, mas um passe para essas mulheres que estão nos ouvindo, que estão nesse lugar de dor, que estão nesse lugar de paralisadas, né? Um passe de... uma vez até uma amiga nossa comentou, ela falou assim, ó, é um orgulho a gente... É um orgulho a gente se permitir não se perdoar. É verdade. Porque quem sou eu para não me perdoar se Jesus já me perdoou? Sim. Se a gente olhar por esse lado, aí a gente de novo se coloca no lugarzinho de filha, né? Verdade. Então tá. Então eu me permito, Senhor, eu não sei sair desse lugar, mas eu me permito. Me ajuda dia após dia, amanhã melhor que hoje, depois melhor que ontem, verdade. assim, né? Porque não é uma mudança radical. Exato, né? é verdade. É bom ter falado isso, Renata, porque as pessoas olham assim, nossa, mas já é que eu falei, tá pronta? Não. Levou 10 anos. Sim. 5 anos dentro desse lugar. Depois, 5 anos ele leva pra fora. Mas a gente tem que Né? dar esse passinho, né? Muito. Um depois do outro. E Sim. hoje, né, de novo, hoje melhor que ontem, e Exato. assim vai indo. E a minha oração sempre é, assim, o Espírito Santo me ajuda a querer ser ajudada. A gente quer Porque ter, a gente até isso. quer ter ajuda, mas quando ele fala pra gente onde o que precisa ser feito, eu Dói, volto a gente pra recolhe e trás. diz, não quero mais ver isso. Exato. Então eu falava, Senhor, me ajuda a querer ser ajudada, porque senão, né? Então eu costumo dizer, aquilo que Deus formou, o diabo deformou, mas Jesus transformou. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Gente, a gente podia ficar aqui a Ai, tarde gente, é muito toda. bom. Eu posso passar a tarde toda aqui conversando mais um pouquinho, né? Gostoso, né? Mas a gente tem que terminar. Daí, se a gente puder, a pode gente fazer uma traz. segunda a parte. gente traz mais uma, né? Com mais Tem testemunhos. amiga também. Tem que trazer a Débora, que tem que trazer. trazer o Edelcio também. Ó, Edelcio aí, ó. Que vai nos ouvir, já segue o convite para vocês virem pra Próximo cá. Débora e o marido. Testemunhar um pouquinho do que Deus fez na vida de vocês também. Se você foi edificado por esse podcast, por esse episódio da Pastora Sami, compartilhe, né? Siga nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, para que mais e mais testemunhos cheguem a mais e mais casas. Meninas, Amém. obrigada. Obrigada, pastora. Foi uma honra te ter aqui, te ouvir. Ah, gente, a honra é minha, né? Só Jesus para fazer isso. Então, muito obrigada. Eu digo, Senhor, muito obrigado por ter apresentado as tuas amigas. Ai, que Sentado lindo. essa tarde, o privilégio de sentar com ele nessa mesa. Amém. Amém. Obrigado Amém. por ter compartilhado tua história. Obrigado Amém. pelos teus muitos dias de obediência. Amém. Que continue assim, Exato. né? Amém. Em nome de Amém. Jesus. Uma honra. Muito obrigada. Obrigada, Deus abençoe. gente. Até a próxima. Até.